Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Começa a partir de agora o programa Panorama Jurídico. Para todos os municípios do Amazonas, você pode participar pelos telefones, por meio das redes sociais. O entrevistado de hoje é o Dr. João Leonel Feitosa. Ele é diretor-presidente do Detran Amazonas. Tem 56 anos de idade, formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM. É defensor público de carreira, exerceu 6 mandatos de vereador em Manaus nos anos de 1989 a 2013. Foi 2 vezes diretor do IPAZEA, onde exerceu o cargo de diretor administrativo financeiro. Nosso entrevistado também é professor concursado da Rede Estadual de Ensino. Muito bom dia, Dr. Leonel Feitosa. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. E o senhor, como diretor-presidente do Detran Amazonas, pelo que se observa, o senhor tem feito um trabalho brilhante. Não estamos querendo lhe elogiar por estar presente aqui. Mas uma situação que foi feita ali na sua gestão é sobre a questão do atendimento, que agora ele é agendado por dia e hora. Esse agendamento, essa situação, deu uma condição melhor para as pessoas que pretendem ter o serviço do Detran? Está havendo uma satisfação maior daquele usuário do serviço do Detran? Primeiramente, bom dia, meu amigo Eliezer. É um prazer muito grande estar aqui com você hoje. Obrigado. Dizer a você que o seu programa, eu como da área jurídica, ele é muito esclarecedor para as pessoas que estão aí assistindo sempre ao seu programa. Dizer a você que o nosso grande foco ao assumirmos o Detran foi, primeiro e mais importante deles, preservar a vida das pessoas. Existiam muitos acidentes de trânsito, muitas mortes no trânsito, muitos descumprimentos das leis de trânsito, principalmente entre os jovens, aquela questão do álcool, da direção. Então, a nossa grande preocupação foi realmente preservar a vida das pessoas e também oferecer um atendimento de qualidade para quem procura os serviços do Detran. Então, com isso, nós, ano passado, passaram pelo Detran, só aqui na cidade de Manaus, 2 milhões de pessoas. É como se toda a população de Manaus tivesse ido ao Detran para resolver algum problema. Logicamente, muitas pessoas foram mais vezes, mas passaram pelo Detran 2 milhões de pessoas. É um número bem razoável. Nós fizemos, ano passado, 187 mil exames de legislação, 135 mil exames de direção. Então, quando eu cheguei ao Detran, eu via que as pessoas chegavam lá, muitas vezes, muito cedo, para serem atendidas. Começamos a trabalhar na questão de modificar essa mentalidade dos usuários que iam ao Detran para fazer o agendamento. E, graças a Deus, isso se concretizou. Então, hoje, a pessoa que precisa de qualquer serviço, seja ele na sede do Detran, seja ele nos parques ou nos shoppings, onde nós temos Detran também, ele entra no nosso site, ele agenda o serviço e ele escolhe o dia e a hora que quer ser atendido. E quando ele agenda o serviço, já vem ali todo o pedido de documentos que ele tem que levar para o Detran para fazer o procedimento. Então, com isso, ele chega ao Detran, ele é atendido no horário que está marcado, muitas vezes até antes disso, e no máximo em 5, 10 minutos ele é atendido e o seu problema é resolvido. Com isso, nós deixamos de ter as filas, as pessoas já se acostumaram, inclusive, a agendar e já chegam no horário. Muitas vezes as pessoas chegavam no Detran a manhã toda ali esperando para ser atendido na fila. Hoje não tem mais isso. A pessoa entrou, agendou. Não, basta chegar 5 minutos, 10 minutos antes e será atendido sem problema nenhum. Então foi um grande avanço. Nós queremos continuar avançando mais ainda. Serviço de qualidade, né? É um serviço que a população merece. 9 mil, né? Que é assim, né? Bem organizado. Então, muito legal esse atendimento. Doutor Leonel Feitosa, existe um sistema de exames com carros monitorados dentro e fora dos veículos. No momento em que a pessoa vai fazer o teste para
tirar sua CNH. Está funcionando bem esse sistema de monitoramento dentro e fora do veículo, onde é monitorado em uma sala grande e as pessoas, os funcionários do Detran, eles ficam ali dentro e por lá então eles sabem se a pessoa foi aprovada ou não? Na realidade, esse serviço nós estamos ainda numa fase de licitação. Nós já visitamos alguns estados onde esse serviço é realizado e nós estamos licitando o processo para que nós possamos também disponibilizar aqui no Detran. Fizemos alguns projetos pilotos para ver como funcionava e o serviço efetivamente é um serviço de qualidade, porque hoje fica muita dúvida ainda, né, no estudante ou no usuário que está fazendo a prova. Mas eu fiz tudo certo, foi o que aconteceu, e sempre aquela dúvida. Então, para não restar mais nenhuma dúvida, esse exame ele é um exame perfeito. O veículo tem câmeras dentro e fora dos veículos e também nós temos a biometria dentro do veículo e uma sala de monitoramento onde todo esse exame ele é gravado. Então, inclusive o examinador não fica nem no veículo com o aluno. Ele examina de fora, através de um tablet, toda a ação daquele aluno. Então, com isso, o aluno fica mais à vontade, porque não tem o examinador ali ao lado. E se ele cometer algum erro, se ele cometer alguma infração, fica gravado ali já, e ele terá acesso depois a todo o seu exame, até para ver onde foi que ele errou, onde foi que ele teve uma deficiência, para que possa se aprimorar mais. E também a outra questão é que, ao ser aprovado, no máximo em 1 hora ele terá habilitação já. Então é um avanço, nós estamos trabalhando com isso tudo já, para que nós, se Deus quiser, até daqui no máximo 4, 5 meses, esse serviço está implantado efetivamente na cidade de Manaus, e depois nós vamos encaminhar também o mesmo serviço para os municípios, porque é um atendimento prestado não só na cidade, mas também em todo o estado do Amazonas. Então, se tem em Manaus, todos os municípios também terão esse mesmo serviço. Esse sistema, quando ele vier a funcionar realmente na prática, o senhor entende também que vai ser melhor essas câmeras, para não ter o contato pessoal do Detran, os funcionários terceirizados, as pessoas que coordenam os exames, para evitar alguma ilicitude, alguma coisa? O senhor acha que isso daí também vai ser um grande avanço? Claro, isso é um grande avanço, até porque nós sabemos que sempre fica aquela dúvida. O aluno diz, eu fiz tudo certinho, mas na hora eu não fui aprovado. Sempre fica uma dúvida. Então, nessa questão, inclusive no esporte hoje, já é feito assim também, né? Eu estava assistindo uma partida de vôlei e aí teve um lance que ficou meio duvidoso, se a bola tinha dentro ou fora da quadra, e pararam o jogo para ver a filmagem, para realmente ver se a câmera tinha captado ali, se a bola tinha entrado ou não. E o juiz já havia marcado um ponto, inclusive para o Brasil, era no jogo Brasil-Estados Unidos. Teve que anular, né? Já havia marcado um ponto para o Brasil, mas depois que viu a filmagem, aí viu que realmente tinha cometido um erro e aí teve que reverter o ponto. Então é uma questão subjetiva ali do examinador também na hora, né? Então nem sempre o examinador vai estar correto também, mas a gente tem que dar ao usuário, ao aluno, toda a transparência possível para que ele possa ter a tranquilidade de saber que fez tudo certo ou cometeu alguma falta, algum erro, por isso que foi reprovado ao realizar o exame. Então, nesse sistema, quando funcionar, o senhor pretende colocar em funcionamento a partir de quando? Nós estamos com o processo em licitação, na Comissão Geral de Licitação, CGL. Acredito que no máximo em 30 dias esse processo estará licitado. E aí nós vamos colocar em prática, porque já fizemos toda a estrutura no nosso pátio, já está estruturado para esse serviço. Falta só agora de equipamento e tudo mais. E aí é um processo licitatório que está caminhando na Comissão Geral de Licitação do Estado. Ótimo. Dr. Leonel Feitosa. Bom, para quem chegou agora, para quem ligou a TV nesse momento, estou conversando nesse momento com o Dr. Leonel Feitosa. Ele é diretor-presidente do Detran do Amazonas. Dr. Leonel, a maioria dos acidentes são pelo uso excessivo de álcool, pelo excesso de velocidades ou por imprudência. Eu sempre ouço o senhor dar entrevistas batendo nesses 3 itens.
Existe mais algum outro motivo que acontecem os acidentes? Ou essas são as principais modalidades de acidente? Imprudência, excesso de álcool e excesso de velocidade? Tudo começa na imprudência, né? É tanto que nós temos uma campanha que diz o seguinte: imprudência não é acidente, é crime. Porque acidente de trânsito ele pode acontecer com qualquer pessoa. O nome já diz acidente. Agora, como você bem colocou, quando a pessoa ingere bebida alcoólica e vai dirigir, aquilo não é mais acidente. A pessoa está dando causa para que um acidente possa acontecer. Ali a probabilidade de um acidente acontecer é de 100%. Quando uma via está lá uma placa de 60 km por hora e você vai a 100, 120, você está dando causa para que um acidente aconteça. E hoje nós temos um agravante muito maior, que é o uso do celular ao volante. O uso do celular ao volante, ele está hoje equiparado ao número de acidentes gerados pelo uso do álcool. É a mesma coisa, Então as pessoas têm que entender que as leis de trânsito foram feitas para serem cumpridas. O único problema no Brasil é que as leis de trânsito elas são muito benevolentes. A pessoa ingere bebida alcoólica, vai dirigir, mata no trânsito um inocente, enluta famílias e é um acidente de trânsito, é um crime culposo. Quando nesse caso eu advogo que deveria ser um crime doloso, um homicídio, porque eu dei causa para que aquilo acontecesse. Diferente se você vai dirigindo seu veículo aqui e é abarroado por outro veículo, isso aí é acidente. Agora, se você ingere bebida alcoólica, vai dirigir e mata, isso não é acidente. Deve ser um crime doloso, realmente. É um homicídio. É a mesma coisa a direção. Você sabe que se tem 60 km naquela via, é porque foi feito um estudo prévio de engenharia de trânsito para determinar a velocidade naquela via. E se o motorista insistir a 100, 120, logicamente que ele está ciente que pode causar um acidente, causar vítima. Então, nesses casos, eu entendo que a lei brasileira evoluiu muito. Um exemplo, na questão ambiental. Hoje a nossa lei brasileira é evoluída na questão ambiental. É perfeito hoje a lei brasileira na questão ambiental. Por que não evoluir também na questão do trânsito? Infelizmente hoje, as mortes no trânsito, elas servem para mera estatística. Foram X pessoas vítimas fatais no trânsito esse mês, X pessoas vítimas fatais no Brasil, serve somente para a estatística. As pessoas existe hoje... uma média, desculpe ter interrompido, existe uma média de idade desses jovens que causam acidente ou não tem essa estatística? O Brasil, infelizmente, é detentor de um título que nós não queríamos em hipótese alguma. O Brasil, ele é campeão mundial em morte de acidente de trânsito dos jovens dos 18 aos 30 anos. Nós estamos perdendo os nossos jovens para a imprudência do trânsito, para o álcool, para o excesso de velocidade. Isso é muito grave. Muito grave. Então, como eu estava falando a você, os crimes de trânsito viraram mera estatística. A pessoa mata no trânsito e é um crime culposo. Famílias ficaram lutadas, famílias ficaram sofrendo e a pessoa é um crime culposo. Então nós temos que mudar urgentemente a legislação brasileira para apenar com rigor os homicidas que estão aí no trânsito todos os dias. Realmente é um problema sério também. Eu até vejo assim, algumas alternativas finais de semana. Por exemplo, os órgãos fiscalizadores, assim como o Detran, o Batran, tem a Polícia Militar que também tem convênio, né? Então, eu sei que nenhum dono de casa de show gostaria disso, mas se existisse um trabalho preventivo junto às casas noturnas, porque aquelas pessoas que saem dali tomaram todas, sem dúvida alguma. Então abordar esses motoristas que fazem isso aí, uma constância na vida, e que colocam em risco a vida de outras pessoas, talvez fosse uma solução para minimizar um pouco essa questão desses acidentes provocados por excesso de álcool, excesso de velocidade.
Não é verdade? É verdade. Agora, o que falta realmente é a conscientização das pessoas. Eu ia fazer essa pergunta para o senhor agora. Nós temos hoje, assim, nós reunimos com os donos das grandes casas de show aqui na cidade de Manaus. E muitos deles hoje são nossos amigos, colaboradores e parceiros na luta do acidente de trânsito associado ao álcool em direção. Por quê? Para o dono do bar, para o dono da casa de show, é importante que seu cliente volte sempre. É verdade. Esteja ali todo final de semana, ou esteja ali sempre. Porque se o cliente dele, acontece um acidente, o cliente dele morre, ele não volta nunca mais para consumir, para se divertir. Então, existem casas de shows hoje que elas têm um serviço especial de táxi, de levar as pessoas, de buscar as pessoas. E muitas casas de show fazem até um preço muito diferenciado hoje. A pessoa ingerir bebida alcoólica, não está em condições de dirigir, procura o segurança da casa de show, procura e é indicado a ele, olha, aqui tem um serviço de táxi, ou tem um serviço que lhe leva na sua casa, leva o seu carro. Então, muitas casas de show hoje estão já com esse programa em andamento. Para você ter uma ideia, no Carnaval, nós disponibilizamos, fizemos parceria com diversas radiotáxis que davam desconto para a pessoa que estava alcoolizada e ligava, tinha um desconto. Disponibilizamos o Disque Pileque e fizemos parcerias com donos de vans, micro-ônibus. Demos 3 opções seguras para no Carnaval o folião brincar, sem problema nenhum. Mesmo assim, nós ainda flagramos um número muito alto, centenas e centenas de motoristas que insistiam em dirigir alcoolizados. Então, o que falta realmente é a conscientização né? do motorista, de saber que se ele beber e for dirigir, ele vai causar um acidente, vai matar ou morrer, enlutar famílias e deixar a sua família também privada da sua convivência. Então o que falta hoje realmente é conscientização. Enquanto o motorista não tiver conscientização, que a lei de trânsito foram feitas para serem cumpridas, infelizmente, acidentes e fatalidades irão ocorrer. Faremos agora uma pausa para o intervalo. Em seguida, retornaremos para continuar a entrevista com o diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa. Não sai daí. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Estamos de volta com o programa Panorama Jurídico para dar continuidade à entrevista com o diretor-presidente do Detran, Dr. Leonel Feitosa. Dr. Leonel Feitosa, na semana passada foi o julgamento de um jovem que cometeu um acidente em que morreram 2 jovens. Foi uma coisa fatal. Houve alguma punição por parte do Detran com relação à CNH dele, a carteira de habilitação? Foi cassada? O senhor recorda desse caso aí? Eu recordo, sim, esse acidente foi logo no começo do ano, em 2015. Uma tragédia em que 2 jovens, tenra idade, 19, 20 anos no máximo, estavam no veículo que era dirigido por esse motorista, né? Infelizmente, essas 2 jovens foram vítimas fatais desse acidente e uma jovem também, muito nova, ficou ainda algum tempo acamada também devido a esse acidente. Agora, é o que eu acabei de colocar aqui para você. Esse jovem já estava com a habilitação suspensa pelo Detran desde setembro de 2014. Estava com a habilitação suspensa por ser um motorista infrator. Diversas irregularidades no trânsito, estava com a habilitação suspensa. Não poderia, em hipótese alguma, estar dirigindo um veículo automotor por estar com a habilitação suspensa. Mesmo assim, ele estava dirigindo um veículo automotor e também fortes indícios de que estava alcoolizado, porque dentro do veículo, quando foi feito
a perícia pela Polícia Rodoviária Federal, que foi na rodovia federal, que é a 174, foi encontrado dentro do veículo diversos latas e garrafas de bebida alcoólica, já consumidas. Então, tudo leva a crer que também estava alcoolizado. O Detran cassou a habilitação desse motorista, né, porque entendeu que já havia cometido diversas irregularidades anteriormente e continuava dirigindo mesmo com a habilitação suspensa. Então a habilitação dele foi cassada, foi encaminhado para a Justiça todo o processo, para que a Justiça também, que estava julgando esse caso na esfera judicial, pudesse aí aumentar a pena, porque é como eu acabei de falar para você agora há pouco. Habilitação suspensa, dirigindo veículo automotor e alcoolizado. Dessa combinação perigosa, resultou uma tragédia. 2 jovens, começando a faculdade, um futuro brilhante pela frente, 2 jovens morreram pela irresponsabilidade desse motorista, pela falta de consciência. Na verdade, ele estava sem habilitação, porque estava suspenso. Estava sem habilitação. Aí, de repente, comete um crime supostamente culposo, mas eu entendo também que sim, deveria nesse ser caso, diferente. não deveria ser um crime culposo nunca. Nunca, né? Porque ele sabia antecipadamente que não tinha habilitação, sabia antecipadamente que não poderia dirigir alcoolizado, sabia que não poderia dirigir com excesso de velocidade, assumiu o risco. E ao assumir esse risco, infelizmente, 2 jovens foram vítimas fatais, morreram. Agora você imagina a dor dessas famílias, a dor desse pai, dessa mãe, desses irmãos. É uma dor pro resto da vida. Pro resto da Deus vida. nos livre, Deus nos livre. É uma perda irreparável. Irreparável. Então é o que eu digo. As leis de trânsito brasileiras têm que ser revistas urgentemente para que as pessoas como esse motorista seja punido de maneira exemplar. Que ele seja, o crime dele seja tipificado como homicídio doloso e não um crime de trânsito culposo. Nunca. Doutor Leonel Feitosa, para quem ligou o televisor agora, estou aqui com o diretor-presidente do Detran. Ele está aqui para esclarecer as dúvidas. Você pode entrar em contato conosco pelas redes sociais. Gentilmente, o doutor Leonel está aqui para responder as perguntas que lhe forem formuladas. Doutor Leonel, deixa eu lhe perguntar uma situação. O vice-presidente da Associação Nacional dos Detrans, presidente do Detran de Alagoas, doutor Antônio Gouveia, ele disse assim, olha, nossa palavra de ordem é vida. Isso entre aspas, né? Eu sempre ouço, sempre leio suas entrevistas e a sua meta continua sendo a de preservar vidas? Continua sendo, sim, e sempre será. Isso é elogiável, viu? Porque a vida é o maior bem que todos nós temos. É um presente nos dado de Deus. Então nós temos que cuidar muito bem dela. Então, uma vida não tem preço. Não tem preço, Não tem preço uma vida. Eu vou te contar um caso aqui que aconteceu que me chamou muita atenção. Nós fazemos sempre operações, lei seca, operação carga pesada, diversos tipos de Atualmente, de operações. as blitz continuam só em algumas épocas? Não, assim? continuam. Nós fazemos blitz todos os dias, as mais diversas, como lei seca, fazemos carga pesada, fazemos ali a questão do racha, dos pegas, que sempre ocorre entre os jovens também, né? E eu estava numa blitz da carga pesada, carretas, caminhões e tudo mais. E apreendemos um veículo grande, uma carreta grande, que estava com os pneus totalmente desgastados, ou como nós popularmente chamamos, carecas, né? E aprendemos ali e chegou o dono da empresa para falar comigo. Como é que o senhor faz isso? O senhor vai quebrar a gente? Então, estou fazendo a minha obrigação. Porque hoje, na cidade de Manaus, todo motorista tem pavor de andar ao lado de uma carreta, andar ao lado de um container. Nós temos aí diversos fatos que ocorreram, vítimas fatais que ocorreram, acidentes com carros pesados, container que tombou, enfim. Aí ele disse para mim, o senhor sabe quanto custa um pneu? Eu disse a ele, meu amigo, e uma vida tem preço?
Foi boa, essa daí foi Uma vida não tem preço. excelente. Né? Porque o pneu você compra e repõe, e uma vida. Então nós que trabalhamos no trânsito todos os dias, os acidentes de trânsito, as mortes no trânsito, para nós que estamos no trânsito, não são somente estatísticas. Porque para nós é uma perda muito grande. Quando nós temos ciência do acidente de trânsito, quando vítimas fatais. Agora, todo acidente de trânsito ele ocorre por 3 fatores: imprudência, álcool e excesso de velocidade. E a imprudência você coloca aí o uso do celular, você coloca não obedecer à lei de trânsito, avançar com o sinal fechado, não obedecer à faixa de pedestre. Então, se todo acidente de trânsito, um desses fatores está presente. E quando você junta mais de um, aí você tem as tragédias no trânsito, que aí enluta diversas famílias, infelizmente. Doutor Leonel, sobre essa questão do álcool, como o senhor citou, é um dos fatores também, com excesso de velocidade, imprudência, né? A droga em si, a maconha, a cocaína e outras que existem fora o álcool, que é a cerveja, a cachaça, o uísque. Essa droga ela estaria incluída nesse contexto aí do álcool, apenas simbolizando, porque tem muitas pessoas que utilizam realmente, além da bebida, droga. Isso daí é uma coisa normal nas noitadas. Os jovens em geral, as pessoas que gostam realmente, às vezes o que dá o efeito maior não é só o álcool, é a mistura, é a dose também da droga que potencializa o álcool, né? Então esse estudo aí já foi feito nesse sentido também lá no Detran, não? Já fizemos sim, infelizmente. Hoje não é só mais o álcool, existem também as drogas que são consideradas ilícitas, né? Como maconha, cocaína, enfim. E todas as operações que nós fazemos, sempre nos acompanha a Polícia Militar, a Polícia Civil, fazemos operações sempre em conjunto, né? E nós no Detran temos o detector de drogas. É um teste de droga rápido, tipo aquele teste de gravidez que é comprado em farmácia, sim. Né? Que ele é feito ali com a saliva. E ele atesta ali a cocaína, atesta a maconha, atesta o LSD, enfim, ele atesta diversos tipos de drogas quando você faz o teste com a saliva. Infelizmente, nós temos detectado muitos. Um tempo desse, fazendo uma operação já madrugada, aqui na Avenida Turismo, nós interceptamos um veículo onde tinham 5 jovens. E dentro do veículo tinha muitos papelotes de LSD, que é uma droga pesada, né? Muito pesada, forte, que causa dependência muito rápido. E os jovens tinham muitos papelotes daquele LSD, né? Muitas pessoas nem conheciam, porque vem com umas carinhas pintadas, meio colorida e tal, e ali era LSD. E a polícia constatou que ali era LSD também. Então, infelizmente, os nossos jovens estão muito enveredando para esse lado, das drogas pesadas, para o lado do álcool. Isso é como eu falei a você, nós estamos, infelizmente, perdendo a nossa juventude para o álcool, para a droga. Doutor Leonel Feitosa, infelizmente o nosso tempo acabou, a entrevista está maravilhosa, tenho certeza que o pessoal de casa vai ficar triste, com muita interrogação para querer saber mais sobre as providências do Detran, essas novidades. Então, creio que foi benéfica, foi excelente a nossa entrevista. Para quem chegou agora, conversei aqui com o Dr. Leonel Feitosa, todos conhecem, mas foi um prazer muito grande estar com o diretor-presidente do Detran neste momento. O programa Panorama Jurídico deste sábado fica por aqui. Estaremos de volta na próxima semana, contaremos com sua audiência e também agradecemos a todos que participaram através das redes sociais. A todos tenham um excelente final de semana. Obrigado.